Bom dia, feliz sábado. Seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós somos convidados a mergulhar de forma profunda em uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a história do Êxodo. Essa história não é apenas uma crônica da libertação de uma nação, mas é também um retrato vívido do caráter de um Deus que ouve, que vê e que desce para salvar o seu povo. Veremos o confronto entre a soberania divina e a teimosia humana e como Deus manifesta de forma inquestionável o seu poder para libertar os cativos. A cada passo, nós testemunharemos, desde a sarça ardente até a abertura do Mar Vermelho, o poder de um Deus que age na história para cumprir as suas promessas. O nosso Deus é um Deus de ação. E ao longo dessa jornada, descobriremos que o propósito de Deus ia além de tirar o povo do Egito. Era principalmente tirar o Egito do coração do povo. E por isso, Deus começa a construir uma nova comunidade de fé regida por princípios divinos de justiça, de adoração e de relacionamento. O santuário, os mandamentos da lei de Deus e as provas no deserto revelam um Deus paciente e um glorioso plano de salvação. Prepare-se para ver não apenas a história de Israel, mas um reflexo da sua própria caminhada com um Deus que liberta, que guia e que nos transforma à sua imagem. Se você ficou interessado nesse tema, aproveite o restante conosco, recapitulando a lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por ter nos libertado do êxodo, do Egito do pecado, ter feito o êxodo conosco, tirado-nos da escravidão e nos tornado um povo livre. Nos ajude a entender essa história, a entender os seus personagens, a entender o seu propósito, para que possamos ser livres como tu deseja que sejamos livres. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos, feliz sábado. É um prazer estar aqui com vocês para recapitularmos mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje falaremos de um tema muito importante e quero aproveitar para agradecer aos nossos telespectadores que estão talvez em seus lares ou no seu carro, através do seu celular, através do seu tablet ou do seu computador, tirando um tempo para juntos estudarmos a palavra de Deus. Como nós viemos estudando ao longo dessa semana e semanas anteriores, nós estamos estudando sobre o livro do Êxodo, a peregrinação do povo de Deus no Egito. E avançando durante essa peregrinação, nós chegamos até o Sinai, que é exatamente o estudo dessa lição, onde Deus agora vai chamar o seu povo para firmar uma aliança. E eu queria iniciar com uma pergunta que está no guia da lição. Não sei se você tem um guia da lição com vocês aí em sua casa, mas eu gostaria, para início de conversa, com uma pergunta que o próprio guia de lição nos trazem, que é: para onde é que Deus levou o seu povo, depois que os tirou do Egito, na verdade? E o verso 4 do capítulo 19 nos diz assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Aqui nós encontramos algo muito interessante, porque do ponto de vista geográfico, Deus havia levado o povo para o Monte Sinai, e isso está correto. Mas do ponto de vista teológico, Deus, na verdade, revela que o lugar que Deus os levou foi para perto de si. E aqui nos traz uma grande lição, que é a lição que além dos lugares bonitos que Deus quer nos levar,
mais importante do que isso, desses lugares, é que Deus quer trazer-nos para perto dele novamente. E eu gostaria de ver alguns versos com vocês, do verso 4 em diante, a partir do verso 5, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. No verso 6 diz: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Algumas coisas devem nos chamar a atenção aqui nesses versos. O primeiro deles é que Deus os convida para uma aliança. E essa aqui é uma das várias formas de Deus expressar quando quer fazer uma aliança com o povo. Era costume no Antigo Egito, ao se fazerem aliança entre duas partes, uma refeição. Mais à frente, nós ainda vamos chegar num tema onde fala que Deus preparou uma refeição junto com os 70 anciãos que queria fazer junto com o seu povo. Um pouco mais à frente também, nós iremos estudar mais à frente, quando Deus pede para instituir o santuário, e ali, novamente, Deus quer fazer uma outra aliança com o seu povo, habitando no meio deles. E aqui, mais uma vez, através do Sinai, Deus está expressando uma das formas que Ele tem para se fazer aliança. E esse termo aliança, ele, diferente do que nós entendemos aqui no Brasil, como algumas pessoas gostam de falar, ao fio do bigode, que é mais ou menos um ditado onde, quando alguém queria fazer um pacto ou uma aliança com a outra parte, com uma outra pessoa, a sua palavra simplesmente bastava, quando não existia algo para ser assinado concretamente. Mas aqui no Antigo Egito, era costume entre as partes fazer uma refeição. O termo, o brit, na verdade, do original hebraico, não necessariamente traz essa expressão de fazer uma aliança, mas de cortar a aliança. Porque, assim como na refeição, o animal era sacrificado entre duas partes, e cada um ficava com a parte para comer aquela refeição, aqueles animais, eles não só estavam ratificando o pacto em si, mas como mostrando o resultado que ocorreria caso alguma das partes quebrasse o acordo. Ali estava implícito morte, maldição e bênção. E um outro ponto para se destacar é que vós tendes visto, no verso 4, o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. O interessante é que, quando Deus, a gente assim, precisa entender uma diferença que existe entre o feito e o fazer. É mais ou menos assim, quando Deus nos pede algo para que possamos fazer algo, é porque Ele já fez primeiro. É sempre Deus que toma a iniciativa primeiro, em prol do ser humano, em prol da salvação do ser humano. É só nos lembrarmos, voltando um pouco atrás, ali no Gênesis, a história de Adão e Eva. Adão e Eva, eles pecam, e o que é que ocorre depois? Deus vai atrás do homem e pergunta: Adão, onde estás? Então, a salvação é sempre uma iniciativa de Deus. E ele continua dizendo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, no verso 5, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar. Aqui precisamos estar atentos a esse detalhe de propriedade particular, porque você vai ver Deus a todo momento usando o pronome possessivo na primeira pessoa, dizendo meu, minha, meus. E numa leitura superficial e rápida, você tende a levar de que Deus está tomando algo que não lhe pertence. Só que
essa expressão do original hebraico, é singular, não necessariamente quer dizer tomar algo que não lhe pertence, mas de tornar assim algo exclusivo, algo que pertence que passaria a pertencer a ele, não por possessão de tomar algo que não é seu, de que não é seu, mas no sentido de tornar aquilo que ele quer exclusivo somente para ele. Ou seja, se primeiro o povo aceitasse, ele disse: se ouvires diligentemente, se guardares a minha voz, então vos tornarei propriedade peculiar, particular minha. Deus está mais ou menos dizendo assim, que se vocês aceitarem serem meus, nada, nem no céu, nem na terra, poderá, nenhuma cláusula vão separar vocês de mim. E o texto continua: dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Aqui estamos falando de algumas cláusulas dessa aliança antes dele entregar a lei. E ele faz o convite para ser a propriedade peculiar e diz: e vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Essa outra parte, e vós me sereis reino sacerdotal, mostra que o intuito de Deus ao chamar o seu povo para essa aliança não era para somente beneficiar a eles, mas para beneficiar o resto do mundo. Aqui estamos vendo o cumprimento da promessa feita a Abraão, né, onde ele diz que em ti todos os povos da terra serão benditos. Então o chamado de Deus, na verdade, é para que a sua auto-revelação se completasse por meio do seu povo. Perdão. E depois diz: e povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui precisamos estar atentos ao detalhe de santidade. É interessante que esse termo santidade ele vai se decorrer ao longo de todo o Pentateuco. Ele ganha a sua forma máxima no fim do Pentateuco, ali no livro de Deuteronômio. Mas ele ganha a sua força máxima no livro de Levítico. Porque até chegar ao Pentateuco, o final do Pentateuco ali, até chegar ao livro de Deuteronômio, nós vamos ter o livro de Levítico e nós vamos ter o livro de Números. E segue uma ordem assim cronológica, como uma progressão para fazê-los entender o que significa essa santidade. Interessante é que no verso 1 nos diz: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Ou seja, quando você lê Números capítulo 11, verso 1, mostra que eles ficaram mais ou menos ali um período de 1 ano, ali refletindo sobre os conceitos, sobre essa aliança, sobre o que Deus queria para eles como povo. E essa santidade aqui não tem a ver com impecabilidade, mas com pertencimento. É o que acabamos de ler na frase anterior, que diz, então, está atrelado, então, sereis a minha propriedade particular. Se você vai para o livro de Coríntios, você vê que Paulo, ele, quando se refere ao povo de Coríntios, aos santos, chama de santos os santos de Coríntios. Porém, quando você estuda o livro de Coríntios, você percebe que o povo de Coríntios de nada tinham santos. E é tanto que Paulo combate algumas práticas que ele tem, algumas práticas pecaminosas que ocorriam ali dentre o povo, como relações com prostitutas e entre outras coisas mais. É tanto que o próprio Paulo, antes de ter um encontro com Cristo, antes de cair do cavalo, ele, por meio da lei, acreditava ser dessa forma o conceito de santidade, de que era irrepreensível, de que estava atrelado à impecabilidade. Mas aí você continua avançando sobre a história de Paulo, e de repente ele tem um encontro com Cristo,
E aí você vai lendo os seus escritos até o ponto que ele exclama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a gente começa a entender aqui que Deus estava querendo separá-los para ser a sua propriedade particular, para continuar cuidando deles, mas que também eles estivessem separados para um propósito, não um propósito vazio para beneficiar eles mesmos, se tornando diferente de outras nações, e de que só a salvação, só Israel merecia a salvação, mas era para ser um exemplo para outras nações, para levar o evangelho, para levar a salvação a outras pessoas. E esse conceito de santidade, ele na verdade, Deus, a gente vê isso mais ou menos nos fariseus, né? Porque esse conceito, esse texto bíblico, na perspectiva humana, na verdade não é no sentido de acrescentar nada à alma com normas vazias, mas na verdade é de se despir, de tirar de tudo aquilo, ou seja, chegar a um ponto que não há mais nada de ser tirado de nós. Jesus, ele faz essa advertência aos fariseus, quando diz assim: vocês estão limpos por fora, mas por dentro vocês não passam de sepulcros caiados. Ou seja, a santidade tem a ver com algo interno, com uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento, uma mudança de conduta. Então, muitas pessoas acham que ser santo está em rituais, está em cumprir normas e acrescentar normas vazias no coração, como os fariseus lavavam as mãos e achavam que isso os limpava, tinha uma aparência externa de santidade, mas no coração não passava de sepulcros caiados. Então, respondendo à pergunta do início, para onde Deus os levou? Deus levou eles para si, para junto com eles formar uma aliança. E logo nós vamos ver que depois da aliança Deus vai entregar os 10 mandamentos. Só que para alcançar esse propósito que Deus estava propondo a eles, precisamos também estar atento ao que diz aqui no verso 5, porque esse verso 5 nos dá um panorama de presente, passado e futuro. Ou seja, passado, aqui no verso 4, quando diz que vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água. Ou seja, Deus está mostrando aquilo que Ele fez por nós. É aquilo que eu estava comentando entre o feito e o fazer. Ou seja, Deus só vai pedir algo para nós quando Ele primeiro já fez. Deus sempre é que dá o primeiro passo. E futuro, quando Deus diz: então sereis a minha propriedade particular, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E presente, quando Ele estabelece a aliança com nós. Mas, para se cumprir essas causas, para se entender essas cláusulas, entender o que Deus está propondo ao povo, o verso 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto. Ou seja, a nossa parte da aliança, ela é passiva, não precisamos fazer nada, apenas ouvir. Mas não é um ouvir de qualquer forma, de maneira mecânica, é ouvir atentamente. Lembremos o que diz Romanos, se eu não me engano, capítulo 10, verso 17, onde diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, só é possível progredirmos em santidade, só é possível progredir na fé em Deus, se estivermos atentos à sua voz. E aí nós vamos continuar avançando. Entendendo isso, nós vamos agora entender como é que, a próxima pergunta, como é que Deus preparou o povo para ouvi-lo, para receber o conserto, as palavras, os mandamentos. No verso 12 e no verso 13 nos diz: e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá.
nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente, então subirá ao monte. Aqui mais uma vez Deus está reforçando esse conceito de santidade e quer fazê-los entender de maneira progressiva. Aqui mostra esses acontecimentos, o poder que Deus tem quando Ele decide agir. E esse lugar foi estrategicamente selecionado por Deus a Moisés, bem ali no início do capítulo 3, Moisés já tinha andado aqui, já tinha tido esse encontro com Deus através da sarça ardente, e novamente Deus estava querendo marcar um encontro com o povo como um todo, não só com Moisés, mas com toda a nação. E esse poder que Deus revela é uma forma de que o povo se atentasse e passasse a ter reverência. E tudo foi estrategicamente bem colocado, porque é mencionado que esse local do Monte Sinai era um local totalmente silencioso, um local onde nada o pudesse distrair quando Deus começasse a falar. Às vezes, na nossa vida, nós vamos precisar de alguns momentos de silêncio com Deus, para que Ele possa revelar a sua vontade, para que a gente esteja longe dos barulhos deste mundo, e aí a gente possa realmente entrar em contato verdadeiramente com Deus. Mais interessante é que Deus começou a colocar limites ali no monte. Não sabemos como, se era imaginário, se era com pedras, mas o povo entendia ali que existia certos limites no monte, separando até onde o povo devia ir. Isso Deus estava usando de maneira pedagógica, porque mais à frente Deus daria o santuário para eles. E então aqui é como se fosse uma representação do santuário no monte. E você entendendo isso, você agora consegue entender o porquê do santuário mais à frente. Era uma forma para que as outras nações, ou seja, para que essa experiência no Êxodo fosse perpetuada das outras nações que não tiveram a oportunidade de estar aqui nesse momento majestoso no Sinai. E como no santuário também acontecia essa divisão. O povo somente ficava no pátio, os sacerdotes, os anciãos, como descrito aqui, iam até o lugar santo, e somente o sumo sacerdote poderia adentrar no Santíssimo, no Santo dos Santos. Ou seja, somente Moisés e Arão é que poderia subir no monte. E os anciãos ficavam numa parte e o povo em outra. Ou seja, mostrando que Deus é um Deus de organização e que a santidade precisava ser alcançada de maneira progressiva. É claro que mais à frente nós vamos ter instituído o sistema levítico. Aqui já fala de sacerdotes, mas aqui a gente entende que seria, na verdade, a instituição feita por Deus ali durante a Páscoa de separar os primogênitos. Porque até então, pelo sistema patriarcal, o homem, o chefe da família, o cabeça da família, era o responsável por guiar a família até Deus quanto aos assuntos religiosos e outros mais. Porém, aí Deus passa essa responsabilidade para os filhos, para os primogênitos. E logo mais à frente, Deus passa isso de maneira mais organizada a uma tribo específica, que é a tribo de Levi. E vamos continuar avançando. E aí, depois que o povo entende o porquê que Deus faz esse convite, Deus não estabelece algo por ser soberano de forma que use de abuso para com seus filhos, de maneira que ordenando que eles tenham que cumprir porque tenham que cumprir. Não, na verdade Deus lhe diz: se ouvirdes a minha voz e guardares, ou seja, tem uma condição. Ou seja, se eles atentassem, decidirem escolher Deus como seu Deus, então Deus poderia então colocá-los como propriedade peculiar e abençoá-los dentre todos os povos da terra, mas não para si mesmo, mas para levar essas bênçãos às outras pessoas. E depois de entendermos o porquê que Deus agora estava apto para fazer essa aliança e prepará-los através ali daquele encontro do Monte Sinai, é que então vamos entrar nos 10 mandamentos. No verso 1 e no verso 2 nos diz:
Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É interessante porque antes, novamente, de Deus entregar os mandamentos, Deus novamente os lembra por que está entregando os mandamentos e por que Ele está propondo essa aliança. Ele remete novamente, porque eu os tirei da terra do Egito. Embora a gente não entenda, aqui é considerado um preâmbulo, uma introdução, Deus, na verdade, estava usando uma linguagem que eles poderiam compreender. É como um sistema antigo dos hititas ali no Oriente Próximo, ali também os termos que talvez você já deve ter escutado falar, que é de suzerano e vassalagem. Claro que não ao pé da letra em todos os seus detalhes, mas os macros elementos dessa ideia estão aqui também representados, onde o suzerano dava suas leis, dava o seu feudo, em troca de fidelidade e de apoio militar. Dava sua proteção, mas em troca de fidelidade e em troca do apoio militar, através dos vassalos. E Deus está usando exatamente essa linguagem. Olha, eu vou te dar as minhas leis, eu vou te dar a minha promessa, eu vou te dar a minha proteção, em troca eu quero a tua fidelidade. Então, Deus estava usando uma linguagem, termos que eram comuns a eles, porque eles observavam isso em outras nações, então ficava fácil para Deus usar esse exemplo, a fim de chamá-los a atenção e entender o que é que Deus queria com eles. E aí, então, entramos nos 10 mandamentos. Nós não vamos ler todos os 10 mandamentos, afinal de contas, esse é uma das passagens da Bíblia mais lidas, creio que, por todo mundo. Mesmo as pessoas que não creem em Deus, mesmo aqueles que creem em Deus, mas talvez não são praticantes, já leram isso aqui. Nós precisamos atentar de entender o porquê, qual é a função dessa lei, qual é o objetivo da lei em si. E entender alguns detalhes aqui, porque Deus prescreveu essas palavras. E é importante entender isso, na verdade. No verso 1 diz: então falou Deus todas estas palavras. Veja que Deus não usa a palavra mandamentos. Usa palavras. Essa palavra do original hebraico, debarim, significa, na verdade, um discurso. Significa uma promessa. Deus, na verdade, não está dando somente ordenanças. Deus está fazendo um discurso. Deus está fazendo uma promessa. No verso 1, outra coisa, é importante entender que, embora a lei aqui esteja sendo dada, escrita pelo Deus de Deus em 2 tábuas de pedra, isso não quer dizer que o seu povo já não guardava a lei ou já não tinha conhecimento da lei antes. A verdade é que, como o povo conhecia a lei antes de ser dada de maneira física, conhecia-o na forma de princípios. Se a gente for ver o verso 1, não terás outros deuses de mim, aqui vem um conceito, um princípio de unicidade. No verso 2, não farás, o mandamento 2, não farás para ti imagem de escultura. Aqui nós vemos um outro princípio de incomparabilidade. Deus é incomparável, a sua glória não se pode se dividir com outros. No terceiro mandamento, nós vemos aqui a questão da reverência. Precisamos reverenciar o nosso Deus, ter respeito pelo seu nome. E no verso 4 nós temos um princípio de santidade. Então veja que, embora agora que esteja sendo dada as leis, isso não quer dizer que o seu povo já não conhecia antes. A gente pode ver isso quando temos ali o primeiro conflito entre Abel e Caim, e que Caim foi punido por matar o seu irmão Abel. Então veja que a lei já estava muito tempo antes em vigor. E a gente vai ver ao longo desses 10 mandamentos o que está por trás, que na verdade é resgatar esses princípios. Não de maneira estatuária, como é a filosofia greco-romana, né, que vem. Por isso que Cristo encontrava muita dificuldade para explicar a lei. Porque, embora a lei tenha esse caráter subjetivo, estatuário, na verdade,
Deus pretende resgatar os princípios para internalizá-los no coração humano e não só focar em ações, mas na verdade de mudar a conduta humana. Ou seja, você vai encontrar Deus falando muitas vezes: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ou seja, aquele que acha que não matarás, que está descumprindo o mandamento só em matar o seu próximo, mas na verdade é aquele que ofende o seu próximo, ele já está pecando. Não adulterarás. As pessoas acham que descumprir o mandamento somente é o ato em si de adulterar, mas aquele que já teve pensamento impuro com a mulher, ele já adulterou. Exatamente porque antes do ato, a pessoa provavelmente já estava internalizando a ação em si, já estava ali internalizando o que iria fazer, e isso por si só vai sendo maturado na mente até que se estabeleça a ação. E por isso, na verdade, não se espera que a pessoa cumpra a ação para estar descumprindo a lei de Deus. Então veja que Deus vem ampliar o conceito da lei. No primeiro mandamento e no quinto, nós vemos esses dois mandamentos se tornando em pares, porque aqui vemos o respeito que temos que ter à autoridade. Primeiro a autoridade a Deus e depois a autoridade aos nossos pais. Abaixo de Deus, os nossos pais é que são os responsáveis, são autoridades e precisam ser respeitadas. No quarto mandamento e no quinto também, são os únicos mandamentos onde nós não temos a questão negativa, tipo, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Mas estão basicamente ali no centro da lei, separando o quarto mandamento, que vai até o quarto mandamento, a primeira parte, e o quinto mandamento, entrando na segunda parte, por ser 2 tábuas de pedra. Cremos que os primeiros 4 mandamentos estão na primeira parte, e a segunda pedra, a segunda parte da lei, estão os outros 10 mandamentos. E Deus faz um resumo dessas leis, né? Não terás, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está praticamente fazendo um resumo de toda a lei, ou seja, não necessariamente está excluindo. Um outro ponto interessante é o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás. Esse 10º mandamento, ele na verdade é a raiz para se entender todos os outros mandamentos, porque aqui mostra o objetivo que Deus tem com sua lei, de levar o povo a progredir na santidade, e não só isso, não só se tornar, não entender de maneira subjetiva as ações, mas de entrar no coração e transformar as ações deles, como por exemplo, não roubarás. A gente imagina que não roubar está só ligado ao ato de tomar o que não é seu. Mas quando você vem para não cobiçar, você vê que o não cobiçar não necessariamente tem uma ação em si, mas primeiramente acontece no coração humano. E no momento que você começa a cobiçar a coisa dos outros, que não tem como ver algo que está interno, isso acaba fazer com que todos os outros mandamentos sejam transgredidos, porque se eu cobiço aquilo que é do meu próximo, eu tenho inveja do carro do meu próximo, da casa do meu próximo, das propriedades da mulher do meu próximo, então eu vou acabar roubando, eu vou acabar matando, eu vou acabar adulterando. Então veja como a lei em si não é bem mandamentos, mas são promessas, ou seja, respeita teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Deus na verdade está nos protegendo, para que a gente possa ir bem nessa terra, ir bem com o nosso próximo e com nós mesmos e com o próprio Deus. Interessante é que alguns também olham para a lei e imaginam o seguinte: essa lei não foi escrita para nós, porque essa época eram de pessoas machistas, Deus era uma pessoa machista, e que usava da sua soberania para abusar dos mais fracos, e incentivava o abuso das autoridades. E na verdade é totalmente diferente o conceito, porque embora a sociedade estivesse com base no sistema patriarcal, aqui nos mostra que o sistema bíblico é patricentrismo, ou seja, é a figura masculina como centro, como responsável, mas não no sentido de fazer os outros inferiores a ele, como no patriarcado,
Mas no patricentrismo é a figura do masculino como autoridade, mas no sentido de proteger. Veja que as responsabilidades que Deus coloca sempre ao homem sempre são maiores. Se você olha para o jardim do Éden, você vai vendo Eva tomando do fruto, pecando e depois dando ao seu marido. Mas a quem Deus vai cobrar? Deus vai cobrar Adão. Porque é isso que Deus está ensinando com esses mandamentos, no sentido de proteção do seu povo. Não só entre a sociedade, mas evitar abuso com os estrangeiros. E por que também não é machista? Porque aqui diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, as coisas do teu próximo. Ou seja, Deus coloca a mulher no mesmo padrão que o homem. Ou seja, a mulher não é para ser considerada como um objeto, como um animal, é para ser considerada uma pessoa como nós. Então ele diz, não cobiçarás. Então a gente já tira por terra esses preconceitos que sofrem a lei de Deus, dizendo que a lei de Deus é machista e só foi aplicada para um povo e não serve para nós hoje. Quando a lei de Deus diz, não adulterarás, está no plural. Se fosse só o homem, dizia, não adulteres. Mas está, não adulterarás. Então serve tanto para homem como para mulheres. E ainda sobre isso, é uma forma de proteção também econômica, porque no dia de sábado, era um único dia entre quando patrão e servos eram livres e eram iguais. Os dois tinham que descansar. E diz assim, guardas do dia de sábado, porque o dia de sábado é o dia de descanso do Senhor. E para quem mais? Para teu servo, para tua serva, para o estrangeiro, das tuas portas para dentro. Ou seja, era o momento onde Deus igualava a todos. Porque de que adianta, por exemplo, eu ser dono de uma empresa, eu não trabalhar no sábado, mas colocar os meus funcionários para trabalhar? A lei se aplicava a ambos. E não só isso, também contra o abuso econômico. Mais à frente a gente vai continuar lendo, vai adentrar nas leis do jubileu, as leis dos 7 anos, e que depois a terra teria que descansar. O que isso nos ensina? Que Deus estava evitando o acúmulo, para que uns tivessem mais e outros menos, ou seja, todos deveriam parar um tempo, todos deveriam descansar. Então Deus estava usando uma linguagem que era acessível a eles, Deus estava mostrando que a lei servia para não só colocá-los assim, proibi-los de certas coisas, mas para o próprio bem deles, mas também os protegendo. E entendendo isso, que a lei não só foi feita para aquele povo, nós vamos entender a função da lei. Para isso, nós precisamos, porque já estamos chegando ao final, e algumas pessoas hoje ainda comentam que a lei foi abolida, que Jesus veio para abolir a lei, e não entende a função da lei. Nós vamos ter que, rapidamente, aqui ler o que é que diz Romanos, no capítulo 3, verso 31, que diz, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. No verso 19, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Aí no verso 20, por isso nenhuma carne será justificada dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho de Deus e dos profetas. No verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, eu já fiz parte, já fui obreiro bíblico, aquele serviço de passar em casa, pregando o evangelho, chamando para um encontro, para um evangelismo, e era muito comum usar um exemplo da lei, da função que a lei tinha de se tornar como um espelho. E Paulo comentava isso, eu não teria conhecido o que é pecado, eu não teria conhecido sobre o adultério se a lei não tivesse me dito, não adulterarás. Eu não teria conhecido sobre não cobiçar se a lei não tivesse me dito, não cobiçarás.
E em outros textos, você vai ver em Romanos, ali capítulo 7, etc., mostrando que o fim da lei é Cristo. Essa palavra fim, do telos, significa não no sentido do grego, telos não necessariamente em termos de tempo, mas de objetivo, de fim. Ou seja, o fim da lei é Cristo. Como eu estava dando o exemplo, a lei é como se fosse um espelho. Você olha para o espelho e através do espelho você consegue perceber se está sujo, se o seu cabelo está despenteado, mas o espelho em si não pode pentear o seu cabelo e não pode remover a sujeira do seu rosto. Para isso você precisa de água para limpar, para isso você precisa do pente para pentear o seu cabelo. A mesma coisa é a lei de Deus. A lei de Deus serve como um espelho para que a gente olhe para ele, para ela e tenha conhecimento de onde estamos falhando. E essa lei vai nos levar à necessidade então de sermos limpos, de sermos purificados. E aí nós vamos até Cristo, e em Cristo então nos purifica. Mas aí está a questão: como então guardar a lei, já que não temos uma lei escrita, ela não está mais visível? Nós vamos ver isso agora no capítulo 33 de Romanos, ou de Jeremias, no versículo 33, diz assim, capítulo 31 de Jeremias, versículo 33 diz: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, a lei de Deus seria imprimida no coração do homem, não no sentido de abolir a lei, mas de internalizar, para que essa lei, além de ser estatuária, de ser subjetiva, de evitar as ações como de não roubar, mas de mudar a conduta daquele que segue. Se você perceber bem e ler um pouco mais a palavra de Deus, você vai encontrar algumas partes que as pessoas que seguem as leis de Deus são sábias. Você vai ver que as parteiras, quando fala das parteiras, as parteiras foram consideradas sábias. Se você vê os construtores do templo, eles foram considerados sábios. Se você vai para o livro de Ezequiel, os que eram navegadores de navio, conduziam as embarcações ali no rio de Chipre, de Tiro e de Sidom, eles eram considerados sábios. Ou seja, em Pedro diz que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e a sua palavra, tudo que nós seremos abençoados em tudo que fizermos na nossa vida. Vocês se lembram de José, que onde ele colocava a mão, ele abençoava. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: se você coloca a minha palavra, os meus mandamentos em primeiro lugar na tua vida, como conduta, você não vai ser legalista, você não vai ser liberal, pelo contrário, você vai ser um bom pai, você vai ser um bom filho, você vai ser um bom marido, você vai ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom estudante. Olha o que é que diz o capítulo, vamos para o capítulo 10 de Deuteronômio, nos versos 12, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os teus caminhos, e o ames e o sirva ao Senhor teu Deus, como de todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos, Senhor, os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para teu bem. Verso 16: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Ou seja, Deus está pedindo para que a gente guarde os seus mandamentos, para que a gente vá bem em tudo que a gente faça. A Bíblia diz que, em Provérbios, capítulo 17, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E mais à frente, em Eclesiastes, diz que o temer está relacionado com guardar os mandamentos de Deus. Então, ter sabedoria está intimamente atrelada a guardar a lei de Deus. A lei de Deus tem esse propósito desde os tempos antigos, não era só a letra da lei, mas fazer com que a conduta do ser humano mude. Você pode ver isso através
dos discípulos. Você pode ver isso através dos discípulos de Cristo, aqueles que eram pescadores. Quem imaginaria que aqueles grandes pescadores seriam pescadores de homens, que teriam suas vidas transformadas por seguir a lei de Deus? Em Deuteronômio capítulo 4, do verso 7 ao 9, nos diz o seguinte: porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, verso 8, e que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei, que hoje dou perante vós. Verso 9, tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu gostaria de encerrar com vocês. Aqui na nossa lição de sexta-feira tem um trecho muito interessante, que o próprio autor da lição nos diz, no segundo parágrafo: o princípio da reverência brota da compreensão da majestade de Deus. Ao contemplar sua glória, o coração se enche de gratidão e o orgulho é humilhado. Quanto mais perto vemos sua santidade, mais vemos nossas imperfeições, levando-nos a ter sede de sua presença transformadora e o desejo de ser semelhante a eles. Saber quem somos, em contraste com Deus e sua lei, nos torna dependentes da morte substitutiva de Cristo por nós. Jesus afirmou que, se humildemente aceitarmos Deus como Senhor, seus mandamentos não serão penosos, não serão pesados. Ele disse que a lei divina tem validade permanente. Então, queridos, o grande ensinamento de hoje é que a lei de Deus ela não foi abolida. Na verdade, ela está em vigor. O próprio Cristo nos diz: não vim abolir a lei e os profetas, eu vim para cumpri-la. E até que tudo se passe, nenhum tio, nenhum i da lei passará. Então, o objetivo da lei é nos tornar sábios em Cristo Jesus, é mudar a nossa conduta, é nos proteger para que a gente não sofra. Quantos de nós, nossos pais muitas vezes, quando eram mais novos, nós queríamos ir para um lugar e nossos pais proibiam e a gente não entendia muito bem. Mas aí a gente vai crescendo e vai entendendo que nossos pais tinham razão contra algumas coisas. É a mesma coisa Deus. Provérbios diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas ao fim são cabos de morte. Então convido a vocês a se apegarem a Deus, pedirem força para entender melhor a sua lei, entender que quando Cristo diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E diz mais: e nisso conhecereis que são meus discípulos, se amais uns aos outros como eu vos ameis. Entender que o propósito de Deus com aquela aliança não era para que eles cesseassem por cessear a sua liberdade, mas que ele se tornasse exemplo e bênção para outros povos. E assim Deus nos chama também. Pedro diz mais lá na frente que nós somos sacerdócio real, nação santa. E é interessante Pedro falar isso, porque ele fala com enorme alegria dentro do seu coração. Porque se você para pensar bem, só quem podia ministrar no serviço de Deus eram os levitas. Só quem poderia ministrar à frente do serviço de Deus em prol do povo é quem fazia parte da tribo de Levi. Mas agora não existia mais isso, porque quando Cristo morre, Ele dá a chance para que todos possam ministrar à frente do templo, diante dEle. E se Pedro tivesse vivo hoje, Pedro estaria muito triste com a igreja, porque era uma coisa que muitos queriam fazer, queriam poder atuar no santuário, no templo, diante de Deus em prol do povo, e não podia, porque não fazia parte da tribo de Levi. Mas hoje esse véu já se rasgou, e eu e você hoje somos a nação santa, que diz Pedro. Então que eu e você possamos aceitar esse chamado, para que não só possamos usufruir essas bênçãos, mas para levar essa bênção e salvação para outras pessoas que necessitam aprender de Deus e também de sua palavra.
Quero agradecer a você que ficou até o final conosco e lembrar-nos que no próximo sábado estaremos aqui novamente. Talvez não eu, mas outra pessoa, mas continuaremos avançando pelo Êxodo, pelo Egito e entendendo com a história do povo de Israel o quanto Deus nos ama e o quanto Ele quer nos bem. Que Deus abençoe a todos.